Olá pessoal, amigos e amigas inscritos aqui no canal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Nesse canal você sempre encontra uma mensagem que venha ou que vá de encontro a uma necessidade de reflexão no momento, talvez não é que você esteja precisando daquele socorro, de repente até esteja, né? A nossa vida é assim, uma hora a gente está muito bem, tudo bem, outra hora a gente precisa de uma palavra, de um socorro, de um refúgio, e é aqui o local de você encontrar essa mensagem. Sei que nós temos muitos outros canais bons, mas eu te ofereço uma palavra com responsabilidade, com sinceridade. Eu sou o pastor Jumar e você é muito bem-vindo aqui. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ajude o canal a crescer e a sua inscrição, a sua curtida, o seu joinha é muito importante para isso. A sua visualização do vídeo. E eu tenho assuntos hoje aqui, assim, de peso, de ouro, para você que está numa igreja, para você que é um cristão, para você que ama a palavra, para você que ama a mensagem. Fique comigo nesse vídeo e você vai ter informações muito importantes para a sua caminhada, para as suas decisões, para as suas escolhas. E é sempre assim. Fique comigo, veja esse vídeo até o final e nós teremos assuntos muito importantes. Pois bem, vamos ao vídeo, vamos ao conteúdo, vamos ao que interessa. A nossa temática da mensagem, a mensagem de hoje, está ligada à igreja. A igreja que você congrega, a igreja que nós congregamos. Está ela correta? Está tudo bem? Tem algumas coisas que questiona o seu coração, das práticas, das caminhadas, do rito, do culto. O pastor Jumar, pode, você é que eu estou dando tempo para ver o vídeo, falo de mim, né, e ter você aqui no canal, compensa parar para ouvir? É o que a gente vai ver um pouquinho aqui no canal. Obviamente, eu quero tratar com muito respeito a sua caminhada, a sua fé, o seu tempo de igreja, a igreja onde você congrega, o ministério onde você está, o meio e as pessoas com quem você convive. Talvez é a única informação que você teve ao longo de tanto tempo, de um mês, de 10 meses, de um ano, de 10 anos de fé cristã. Nós nos prendemos muito, com muita facilidade. A gente cria raízes no lugar que a gente toma a decisão de ser um cristão protestante e de estar ali. Mas nem tudo são flores, nem tudo é tão bonitinho assim como a gente imagina. E nesse terreno, nesse território de algumas incertezas, eu quero deixar alguns parâmetros para que você decida. Não vim aqui falar mal da sua igreja, nem da igreja de ninguém, muito pelo contrário, quero respeitar a de cada um, mas o cristianismo nos impõe um parâmetro. Se você sai para ir de carro da sua cidade para uma outra cidade, você tem uma rota, você tem uma estrada, e negar essa informação sobre a rota, sobre a estrada, pode te dar sérias dores de cabeça, sérias consequências. O cristianismo é mais ou menos assim. Se nós imaginarmos o que Jesus fala em João, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, ele se propõe e se impõe como o caminho. Não é um caminho, não é uma opção. Jesus em João, capítulo 14, versículo 6, ele fala o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aí ele coloca uma condição: ninguém vai ao Pai, ou ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. O que é isso? Regras do cristianismo, da fé cristã. Precisamos crer, acreditar nisso, relativizar isso. Pode ser a escolha de uma estrada que dê voltas, de uma estrada ruim, de uma estrada que não vá te fazer chegar ao local de destino. Nós não podemos relativizar as questões impostas a nós pelo cristianismo. Deixa eu te falar sobre 4 coisas importantes que você precisa verificar na sua igreja. Se existe lá, reflita sobre a igreja. Não saia por aí julgando ninguém, nem falando mal de ninguém, até porque essa não é a questão. Até porque esse não é o caminho. Difamar pessoas, falar mal de instituições, de denominações, mas informações servem para que nós tomemos decisões.
a decisão de ajudar alguém, de ajudar a igreja. Quem sabe Deus não está te levantando para ser uma coluna de luz dentro da sua igreja. Se você até então se manteve na inércia, se manteve como um espectador e tomando acesso ao conhecimento, Deus te levanta para fazer uma bênção dentro da igreja e chegar para o teu pastor, chegar para o teu líder, chegar para a tua pastora, chegar para o teu líder de mocidade, de homens ou de outras organizações dentro da sua igreja e falar: olha, é preciso mudar, é preciso refletir, tem algumas coisas que nós não estamos bem no caminho, é por aí que nós precisamos andar. Então eu tenho, primeiro, 4 coisas que você precisa considerar se existem dentro da sua igreja, e elas serão muito ruins se estiverem acontecendo lá. Pode ser que não conduza pessoas ao alvo, que é o Senhor, que é Jesus Cristo. E depois eu quero falar, ainda nesse vídeo, sobre 3 marcas indispensáveis na igreja do Senhor. 3 marcas que precisam estar presentes. Primeiro, 4 coisas que serão problemas se estiver dentro da sua igreja acontecendo. Depois, 3 coisas que não podem faltar na igreja. Se a sua igreja propõe a ser uma igreja do Senhor, essas 3 últimas coisas não poderão faltar. Então vamos lá. Vamos primeiro às 4 questões que não pode faltar, assim, que se estiver faltando ou presente dentro da igreja, na verdade não é faltando, né? Confusão aqui no raciocínio. Se estiverem presentes dentro da igreja, por favor, pense, repense, reflita. O parâmetro de um cristão sincero e verdadeiro é conhecer a Bíblia, é conhecer esse livro, conhecer a Bíblia. Você precisa saber se guiar por ela, guiar pela Bíblia, guiar pelo nosso farol maior. Nenhuma igreja pode desprezar a Bíblia. Conhecendo a Bíblia, fica mais fácil você me compreender aqui, que a primeira questão que, se verificada dentro da sua igreja, pode te ser um problema, é a ausência da cruz. Tudo é muito fácil, tudo pode, né? Tudo é relativo. Isso é do tempo já passado. Irmãos, uma igreja onde a cruz não é considerada está comprometida com situações que Jesus não nos induziu, não nos caminhou, não nos fez andar. Aliás, a proposta de Jesus é que quem quiser ir após ele, primeiro, negue-se a si mesmo, depois tome a sua cruz e siga. Para cada um de nós, uma cruz está preparada e nós precisamos levar essa cruz até o final dos nossos dias, como diz o hino do cantor, para lá entregar ao Senhor. Ela pode ser a ponte, ou é a ponte, a cruz é o meio pelo qual nós chegamos a Jesus. Para ele foi o lugar de morte, para nós é a ponte para chegar até lá. Então, muito cuidado se tudo é muito fácil na sua igreja, se não é colocado confronto entre posturas, composturas, pecados, comportamentos, se não tem esse confronto, se você pode continuar a fazer as mesmas coisas que você fazia, praticar os mesmos erros, muito cuidado. Você pode estar numa igreja que não vai te propor uma mudança por falta de luz, por falta de questão. Primeiro aspecto, primeiro item, que é razoável que esteja na igreja, a cruz. Se não estiver, tem um problema. Se tudo é muito fácil, se você pode continuar a viver do jeito que você quer, aí você tem um problema. Segunda questão que você precisa avaliar se está acontecendo na sua igreja: ritos pagãos no culto. Atos que você tinha costume. Olha, mas eu já vi isso lá fora. Eu vi isso lá de onde eu vim. Mas lá a gente fazia dessa maneira. E você sabe do que eu estou falando. Se existe atos pagãos dentro do culto, nas práticas culticas da sua igreja, eu te aconselho a refletir se esse, de fato, é o lugar onde você queira estar. Porque o culto cristão é talvez dos mais simples que existem por aí. Não exige dinheiro, claro que a igreja, você precisa ser dizimista, ofertar, em todos os lugares funciona dessa maneira. É assim desde os tempos de Cristo, funciona assim, com dádivas, com ofertas, mas
A simplicidade dos atos do culto cristão, irmãos, é tremenda, é de um alcance de todos. Você não precisa ser doutor, você não precisa ser formado, embora a igreja precise dos doutores. Atos capítulo 13, versículos 1 e 2, vai nos falar sobre isso. A igreja precisa dos profetas e precisa dos mestres, precisa dos doutores. Então, assim, mas não é essencial que você seja doutor, que você seja teólogo, bacharel, nisso ou naquilo, para que você conduza um culto. Você precisa ser servo, serva de Deus, não necessariamente doutor. E não vamos prestigiar aqueles que por preguiça, por desdém, não quiseram estudar, não querem ler a Bíblia, não querem ir para o seminário, está cometendo transgressão. Se você não pôde estudar, se você não teve condição de estudar, tudo bem, mas negligenciar é um sério problema, porque isso te leva ao desconhecimento e à inserção de práticas pagãs. Muito cuidado com indulgências. Muito cuidado com indulgências dentro da igreja, com vendas de propriedades, vendas de elementos da fé. Muito cuidado com esses ritos pagãos. Então, o primeiro, a ausência da cruz. Segundo, paganismo dentro da igreja. É um problema. Tenha cuidado com essa questão, porque a sua fé pode estar sendo frustrada com essa questão. A terceira questão, e muito importante, que eu quero dizer para vocês, que se faltar na igreja é um problema, é a ausência de autoridade. Todo mundo manda na igreja? Todo mundo diz, a igreja tem donos, porque você é o maior dizimista, o maior ofertante da igreja, porque você doou um carro para a igreja, agora você quer dizer para o pastor como as coisas serão? Não. Se você não é o pastor, se você não foi chamado para ser o pastor, respeite o pastor da sua igreja. Respeite o obreiro. Ah, mas eu sou o juiz da cidade, ele nem estudou. Respeite seu doutor, o pastor da igreja. Respeite a liderança da igreja. Eles foram ungidos, chamados para isso. Se são inconsequentes, mas você fala assim, mas o pastor está trazendo problemas para a igreja. Reúna a igreja, vai orar e vai tratar ministerialmente sobre os problemas da igreja, porque afinal de contas você está ali, você é responsável também pela igreja, mas não é você quem dá as ordens. É preciso que a igreja seja curada, sarada, restaurada, mas o princípio de autoridade na igreja é inegociável, intransferível. E a sua igreja tem um pastor, pode ser que tenha 200 pastores auxiliares, mas a sua igreja tem um pastor e a ele deve se acorrer, se levar, a ele deve ser encaminhadas as demandas da igreja, que ele tenha os seus conselheiros, que ele tenha os seus companheiros, como Jesus chamou os discípulos para estar ao lado dele, sendo perfeito, mas Jesus se reunia com eles e os comissionou para isso. Então, assim, muito cuidado com a questão da autoridade dentro da igreja. Hoje nós temos um problema muito sério nas igrejas do Brasil. E a maioria desses problemas está pela incapacidade de submissão. Pessoas demasiadamente autoritárias, donos de si mesmos, insubmissas, inconsequentes e irresponsáveis. Esse é um problema sério na igreja. Seja sujeito. Você sabe muito, estudou mais do que o seu pastor, não tem problema nenhum. Dê um abraço nele e fala assim, pastor, estou à sua disposição. Se precisar de mim, conte comigo. Eu posso, de alguma maneira, ser útil à igreja, ajudar a igreja, mas não seja o manda-chuva, não seja o orgulhoso, o prepotente, só porque você tem uma informação, uma formação, um talento a mais. Se na igreja que você está, todo mundo manda, você está num lugar provavelmente muito complicado. Muito complicado. Agora, o pior de todas essas situações que eu disse para você, o evangelho é um lugar que a cruz não tem proeminência nenhuma, é uma igreja que não prestigia a cruz de Cristo. Se você está num lugar
onde os ritos não fazem diferença, se são pagãos ou não, não tem problema nenhum. Se você está num lugar que não tem autoridade nenhuma, todo mundo manda, todo mundo faz o que quer, já são problemas demais para um lugar que você está. Agora, esse aqui que eu vou falar para você é pior de que todos os demais, que é o desprezo à Bíblia. A Bíblia. Ah, é porque eu fui no monte orar, eu fiz uma campanha, eu me sepultei, me enterrei 10 dias, fiquei preso no quarto. Irmãos, nenhuma revelação é páreo para esse livro, para a Bíblia. Nenhuma outra revelação. E o apóstolo Paulo, chega a escrever aos irmãos da Galácia, aos Gálatas, capítulo 1, versículo 8, ele fala o seguinte: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, que não seja esse que nós temos pregado, seja anátema. A Bíblia, maior autoridade. A Igreja Católica, e me perdoe você se católico for, eu vou trazer um elemento fático aqui, não estou falando mal, não é essa a questão, nem é esse o desejo, e muito menos a proposta do vídeo, mas eu vou lhe dar uma informação de deliberações tomadas no Concílio Vaticano II. E você pode ler essa obra, ela está à disposição na internet para todos que queiram ler. Concílio Vaticano II. Chegou a autoridade da Igreja Católica a concluir que as decisões e as deliberações da Igreja têm autoridade semelhante à Bíblia. Não tem. E não sou eu que estou dizendo, é a história de 2000 anos da Igreja que diz que nenhuma autoridade, um dos marcos de Lutero, né, das 95 teses fixadas lá na catedral, só a fé, só a Bíblia, nenhuma autoridade se equivale à Bíblia Sagrada. Então, assim, a Bíblia, acima de tudo, ela é a expressão maior de Deus sobre esta terra aqui. Então, 4 questões complicadas que, se estiverem na sua igreja, pode ser um problema, e eu te convido não a sair da igreja, mas a tentar ajudar a igreja. De repente, você pode ser um instrumento de Deus naquele lugar, naquela igreja, para melhorar as situações, para conduzir alguém à luz, ao caminho, à verdade. E agora, eu quero te dar três noções, 3 informações que precisam estar na igreja. Falei sobre 4 que, se encontrada na igreja, problemas precisam ser tratadas, cuidadas. Agora eu quero deixar 3 que não pode faltar na igreja, ou que não podem faltar na igreja onde você está. Segundo Luiz Berkhof, um grande doutrinador cristão, um grande escritor bíblico, um grande teólogo, ele fala o seguinte: existem 3 situações que é preciso estar na igreja, como meios da graça, como razões para nos mover como cristãos, porque de religião talvez você esteja farto, mas a terceira, eu vou começar de trás para frente, não que seja cada uma melhor que a outra, cada uma tem a sua importância e uma vai assumindo a realidade da outra. Sem uma, a outra ficaria comprometida. A primeira delas é o fiel exercício da disciplina. Alguém precisa respeitar alguém em algum lugar. Na empresa não é assim, no quartel não é assim, na prefeitura não é assim, embora os órgãos públicos são tão questionados por nós hoje, mas não é assim. A família não precisa ser assim. Não tem um pai que é a autoridade maior, não tem a mãe assim que tem o seu papel, talvez não de inferioridade com relação ao pai, são distinções de papéis dentro da família. Não funciona assim. Se faltar um ou outro, nós não teremos um problema, e muito sério. Pois bem, na igreja também funciona assim. Na igreja é exatamente assim. Se faltar a disciplina, a fiel observância, o fiel cumprimento de valores e de princípios doutrinários, nós teremos problema. É aquela casa onde ninguém obedece ninguém se sujeita a ninguém, desconhecemos o princípio de autoridade. O pastor, quem é o pastor? Eu sei mais que o pastor, eu mando mais que o pastor, o meu dízimo é o maior que o pastor. É a maior autoridade na igreja. Respeite o pastor, já falei isso
nas considerações passadas aqui, respeite o pastor da igreja. Ele não é infalível, não. Se precisar de ajuda, apoie o pastor. De repente ele não tem informações jurídicas, sociológicas, criminológicas. Ele não seja um hábil administrador público. Precisa de ajuda. Ajude o pastor. Mas ele foi chamado por Deus para ser o pastor da igreja. Se ele recalcitrar, se não atender o seu chamado, aí a igreja vai ter os meios de fazer com que a disciplina seja levada a efeito. Não pode faltar a disciplina na igreja. Tem duas questões ainda que também não podem faltar de maneira nenhuma, absolutamente, porque se faltar, inviabiliza a igreja, anula a questão da igreja. Pode ser qualquer outra coisa, menos igreja. Pode ser um clube, pode ser um lugar de reunião, pode ser uma seita, pode ser qualquer outra questão, mas não pode ser igreja, porque a igreja está dentro do parâmetro bíblico e a Bíblia diz tudo. Então, assim, qual é a segunda questão que não pode faltar? A primeira foi a correta ou a fiel observância da disciplina. Tem que ter. A segunda é a correta administração dos sacramentos. Irmãos, igreja sem ceia, igreja sem batismo, ou igreja que oferece a ceia para qualquer um sujeito que não foi arrependido, um sujeito que não está batizado, um sujeito que não tem uma aliança, não fez uma aliança com Deus, pode ceiar? Não, não pode. Pode se batizar, precisa se arrepender, precisa passar pelo batismo de João Batista e depois ir a Jesus para ser batizado pelo Espírito e com fogo. Nós não podemos negligenciar. E onde está? Onde está a referência dos sacramentos na igreja? Nós temos nos evangelhos. Os protestantes admitem 2 sacramentos na igreja, que é o batismo e que é a participação na Santa Ceia, a celebração da Santa Ceia. Onde é que está isso? Na Bíblia. Leia Mateus capítulo de número 28. Você vai ver Jesus falar sobre o batismo, a lógica do batismo, a forma do batismo. O capítulo 28 é clássico com isso, e os outros evangelistas escrevem sobre isso. Marcos, capítulo 16 também, vai nos falar sobre o batismo. E as cartas de Paulo, as cartas pastorais, as cartas de conforto para a igreja, doutrinárias, também vão nos falar sobre isso. Segundo sacramento, Santa Ceia do Senhor. Primeiro, batismo. Segundo, a ceia do Senhor. Como servir a ceia para qualquer um, para qualquer pessoa? Não, não. Correta administração dos sacramentos. A igreja precisa guardar isso. O Paulo fala que a participação indigna, está lá na primeira carta dele de Coríntios, capítulo 11, a participação. Primeiro ele fala o seguinte: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Então tem uma origem, não é a revelação do pastor. Que agora nós vamos fazer a ceia assim. Não, errado, não é assim. Fiel administração dos sacramentos. Irmãos, negligenciar a ceia é um problema. Repito aqui, preciso respeitar a sua igreja, o lugar onde você está, mas eu não posso deixar de te falar isso. O que fere, o que vem por uma revelação baseada em Gálatas 1:8, depois você vai lá, o Paulo fala, precisa ser anátema, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, que não seja esse, seja maldito, seja anátema. Quem sou eu para questionar o profeta? Ai daquele que levantar o dedo contra o ungido. Vai lá ler Gálatas 1:8, vai ler Gálatas e verifique se a Bíblia nos recomenda assim, nos orienta assim, engolir de qualquer maneira as coisas, as questões. Não, é preciso que venha do céu. E a igreja precisa ser apostólica. Então o que é que não pode faltar na sua igreja? Terceiro item que eu falei para vocês, não pode faltar a disciplina. É importante ter a disciplina na igreja. Segundo, não pode faltar a correta ministração ou administração dos sacramentos. Santa Ceia e batismo, ou batismo e Santa Ceia. A Bíblia precisa ser respeitada, consultada e respeitada para que isso seja correto. E talvez o mais importante de tudo isso,
que eu estou falando. E o que eu vou falar aqui agora abraça tudo que nós falamos. Serve como conselho para os 4 itens que, se estiverem dentro da igreja, serão um problema. E serve de parâmetro para esses 3 que eu estou falando para você agora e que você precisa observar dentro da igreja. Que é o quê? A fiel pregação da palavra. Fiel pregação da palavra. Quem é que pode pregar? Quem é que deve pregar? Não tem essa restrição na Bíblia de forma direta, não. Mas deve pregar quem tem condição de pregar, quem tem conhecimento para pregar, quem foi chamado para pregar, quem andou com pregadores, quem andou com pastores, porque não basta a sua retórica. E a retórica de muitos que falam, e falam muito bem, o vendedor de peixe, o vendedor, meus respeitos a você que vende peixe, você precisa dessa retórica para vender o seu produto. O homem da cobra na rua, você precisa dessa habilidade para vender o seu produto, mas só essa habilidade dentro da igreja não. Só a habilidade de falar dentro da igreja não. Vai orar, vai ler a Bíblia. Eu já vi pessoas chegarem na igreja, pessoas convidadas que têm o dom da palavra, mas não gostam de ler, não gostam de ler a Bíblia. Irmãos, vai levar a igreja para o abismo da ignorância, para o abismo da imprudência, para o abismo do maligno, do diabo. Jesus falou, vocês erram por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então é preciso que tenha palavra de Deus na sua igreja. Nós gostamos, eu sou de uma tradição pentecostal, e nós gostamos, somos membros, e somos amantes, somos daqueles que têm prazer numa oração fervorosa, de poder, que o Espírito Santo tenha liberdade. Agora, tudo dentro da Bíblia. Quantos problemas a gente tem, quantas pessoas chateadas, frustradas, porque a pregação não foi aquela que a Bíblia queria. Meu amigo, meu irmão, meu querido, não, só para a gente findar aqui, não abra mão da disciplina na sua igreja. O que está errado precisa ser corrigido dentro de um parâmetro de amor, parâmetro bíblico. Não é do jeito que você quer. E como tem obreiros insensatos e inconsequentes, e pessoas, já que obreiro passou a ser um ato da vulgaridade, sem provação, não são mais provados, não são mais testados. O caráter é irrelevante. Muito cuidado com essas questões. Pregue a palavra vai trazer o exercício da disciplina, vai trazer a celebração, a participação da ceia e do batismo dentro do rito bíblico, e ela será a guardiã da igreja do Senhor. Uma igreja sem a palavra é uma igreja fadada ao fracasso e aos muitos problemas, e o pior, a presença do maligno dentro da igreja, cirandando a igreja. O que Jesus fala para Pedro, Satanás me pediu para vos cirandar como trigo. E Jesus fala, mas eu roguei ao Pai por vós. Jesus continua sendo o nosso intercessor. Que Ele te abençoe, Volte nesse vídeo, veja de novo, veja uma vez, veja 2 vezes. Eu não vou colocar as tarjas com as referências aqui, mas eu gostaria que você lesse. Eu deixei muitas informações textuais, de referências bíblicas aqui, como Gálatas 1:8, como Mateus 28, como a carta de Pedro, como a carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, falando sobre a ceia. Dê uma lida lá e vai ser importante para você. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua igreja, que Deus abençoe a sua família. E agora, o meu pedido, se você não é inscrito no canal, deixe a sua inscrição, se inscreva, é importante para mim, ajuda com que mais pessoas escutem essas mensagens. Eu não tenho nenhuma preocupação com outros fins, nenhuma preocupação, mas a palavra precisa ser pregada onde quer que vá. E que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Compartilhe esse vídeo com alguém, deixe o seu gostei, o seu joinha, sugira uma mensagem, sugira um assunto para que eu traga um vídeo aqui. Deixe aí nos comentários um assunto. Pastor, eu gostaria de saber sobre isso. E eu vou trazer um vídeo aqui com o seu pedido. Deixe aí e acompanhe no canal, que você vai ver
o vídeo gravado com o assunto que você quer. Claro, nós vamos respeitar cada situação e algumas delas nós não colidiremos com elas. Sim, não vamos brigar com ninguém, contender com ninguém, mas vamos uma mensagem bíblica do Evangelho do Senhor. Pode perguntar, que a gente vai cuidar aqui. Deus abençoe você, um abraço, fique com Deus, fique no canal, indique esse canal para mais alguém, para que a gente faça a pregação do Evangelho chegar até os confins da terra. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Que Ele guarde a sua família, que Ele guarde os seus dias, que Ele guarde o seu caminho. Um grande abraço, fique com Deus, até o próximo vídeo.